Senhoras e senhores, chegamos para mais um episódio inédito, completo e exclusivo do meu, do seu, do nosso Side Talk. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva e ative o sininho. De hoje em diante você não perde mais nenhuma novidade. Então vamos sem enrolação, convidado é depois do quê? Da vinheta. Então, Jones, telão do Felipão, roda a vinheta. A nossa convidada de hoje é comunicadora, é apaixonada por comunicação, é kickboxer, é lutadora. Essa mulher faz de tudo e eu não vou falar muita coisa aqui porque um golpe dela aqui me joga longe. Então recebam, com muitos aplausos, Carol Paoli! Oi, gente, obrigada. Que recepção calorosa. Oh, que coisa mais bonita. Eu me senti na última bolacha do pacote. Obrigada, mamãe que fez. Eu te agradeço demais. Eu que agradeço. Ter topado o nosso convite de estar aqui e contar histórias da vida real. Vamos lá, muita coisa pra contar. E como toda história tem um começo, qual foi o começo da sua? Carol, pessoa ou comunicação? Vamos lá. A Carol Pessoa que decidiu em algum momento da vida seguir por comunicação e está hoje aí esse tempo todo fazendo sucesso. A Carol, ela sempre foi muito comunicativa. Eu venho de uma família do ramo do futebol. E eu entrei para comunicação porque eu queria expressar esse futebol de uma forma diferente, já que eu era mulher. Mulher não tinha muita essa coisa de, né, não tinha muita visibilidade no futebol. Eu também não sabia jogar bola, né? Era meio perneta. Mas eu queria, de alguma forma, retratar. E aí eu fui pensando, analisando, fiz jornalismo para ir para a área esportiva, mas fui para uma área completamente diferente. Me especializei em gastronomia, e aí depois, com o tempo, eu fui abrindo aí outras vertentes, fui indo para o entretenimento, saúde, política. Eu não gosto muito de envolvimento com política, mas eu fiz um pouquinho também. E como é que você decidiu enveredar por esse caminho? Porque você faz hoje comunicação, você pode escolher ir para uma televisão, estar à frente das câmeras, ir para uma redação, fazer textos. Por que você resolveu ir para a assessoria de imprensa? Foi um acaso. Quando eu estava na faculdade, comecei a mandar currículos e eu fui estagiar numa assessoria de imprensa especializada de gastronomia e turismo. E assim, só que o meu foco era futebol, meu TCC foi futebol, tudo era envolto de futebol. O meu negócio era futebol. Mas, cara, eu me apaixonei, né? Como toda gordinha, comida gordinha, você fala, cheguei assim e me apaixonei. Porque a gastronomia, ela é algo que, assim, se você prestar atenção, quando você chega na casa de alguém, você vai para a cozinha. As melhores conversas são na cozinha. Tudo é na cozinha. Tudo tem comida, tem bebida, tudo. Tudo que você vai fazer é uma celebração e existe a comida. E todas as editorias, cara, você entra lá numa revista segmentada de carro, tem uma seção de gastronomia. Você entra numa revista de saúde, tem as receitinhas gastronomia. Tudo tem gastronomia. E eu me apaixonei. Eu me apaixonei porque ele é muito fácil. E eu costumo dizer que quem divulga gastronomia divulga tudo. Quem divulga outras editorias, assim, por exemplo, não consegue entrar de cabeça na gastronomia. É muito engraçado. A gastronomia ela é mágica. Ela te abriu esse mundo. Esse mundo. Aí eu não quis fazer mais nada, assim. Esqueci futebol, acabou futebol, nunca mais falei de futebol. Eu entrei numa empresa na época, assim, ela era pioneira nessa parte de gastronomia. Ela atendia... Assim, eu divulguei todos os chefes grandes de gastronomia que você possa imaginar nessa empresa. Fiquei 10 anos lá. Todos. Marcos Bass, falecido, Marcos Live, Fogo de Chão, todos que você possa imaginar. Engraçado que eu tenho um cliente hoje, que é o Carlos Ribeiro, e naquela época ele já era muito famoso, muito. E o meu sonho era divulgar ele, eu nunca conseguia divulgar ele, porque ele tinha uma casa lá, e ele era sócio da irmã. E ele tinha uma assessora que eles não largavam. Eu lembro que minha chefe tentava tudo. Não consegui. Cara, ano passado eu comecei a divulgar ele. Gente, assim, a vontade era até de chorar. Eu falei, eu consegui divulgar o Carlos Ribeiro. Olha só. Foi muito bom. Não é tudo no nosso tempo, na verdade. Não. Né? Não é. Deus sabe ali de
todas as coisas e esse era o momento que você precisava para Foi. atingir o cliente que você queria. Foi, assim, até antes de vir para cá, eu tava falando com ele no telefone. Cara, assim, o dia que eu falei, cara, eu vou divulgar, sabe, assim, eu vou divulgar. Gente, eu abraçava, beijava tanto ele ficava me olhando assim, sabe? Assim, ele é todo fofinho, ele ficava me olhando assim, ele falou, meu, Samira, eu falei, você não sabe o quanto eu queria te divulgar na vida. Assim, acho que era uma das pessoas que eu, né, assim, que eu ainda precisava e, cara, no momento que eu menos esperei, ele apareceu. Mas é assim que as melhores coisas acontecem, né? E hoje a gente falando de divulgação, de estratégias, como é que você consegue organizar esse bolo doido aí e fazer esse trabalho tão bacana que você faz há quase 20 anos, tudo bem que essa carinha de menina não parece, né? Fiz 40. Então, eu sempre quis ser diferente. Eu sempre pensei diferente, né? Eu nunca gostei de fazer as mesmas coisas que as pessoas iam. E eu sempre vou muito contramão. Desde a faculdade. Então, deu o caso da Richthofen lá, eu fui a única que foi a favor da menina. Eu sempre tentei fazer as coisas de outra vertente, que todo mundo entendesse que existe outras formas, né? Então, né, lá no caso, a menina, tá bom, ela matou o pai. Só que naquele mesmo dia, um monte de gente. Teve um que matou a avó, teve um que matou não sei o quê. Tipo, por que só ela? Era um demônio ali, entendeu? Então, assim, desde a faculdade, eu sempre tentei fazer diferente. E de uns anos pra cá, o que eu comecei a entender? Isso de 2013, 2014, que começou a vir essa era digital bem fortinha e as pessoas não se deram conta. E como que eu comecei a enxergar isso? Eu comecei a ver redações se quebrando. Então, revistas já não eram mais impressas. Eu entrei na assessoria em 2005. Quando eu entrei, estava migrando do fax para a internet. Assim, era muito engraçado. A gente ainda recebia fax, mandava fax para as redações. Quando chegou ali 2013, e antes, na verdade, um escrevia de gastronomia, uma pessoa escrevia de cultura, cada pessoa escrevia uma coisa. Ali em 2012, 2013, você começou a ver as revistas partindo para o digital, como veio a era site. E aí a mesma pessoa que fazia gastronomia estava fazendo turismo, que estava fazendo negócio, que estava fazendo... Então, assim, eles começaram a enxutar, porque as revistas não eram mais impressas, o dinheiro ia vir de onde? Né? Então, eles começaram... Então, uma pessoa, 2, 3 pessoas, fazia ali a editoria toda, não se tinha mais dinheiro para fazer revista impressa, e aí eu fui percebendo que isso foi mudando. Eu estava nessa agência já há 10 anos, e aí eu recebi uma proposta para ir para cuidar de uma rede de restaurante, mas aí ia ser um negócio muito desafiador, porque eu ia ter que cuidar de toda a parte de comunicação deles. Só que eu não fiz marketing, por exemplo, para fazer um marketing interno, né? Eu não sabia termos, né? Eu não sabia, mas, cara, eu fui aprendendo na raça, internet, essas coisas assim. E aí eu comecei a perceber o seguinte, que a internet ela ia vir com muita força, mas com muita força mesmo. E era uma bomba, assim, o Facebook era uma bomba. Cara, assim, né? Quem sabia mexer no Facebook... Virou tão febre quanto um Orkut da vida, né? Porque foi bem nessa época que ele arrancou o Orkut ali da frente e veio. E aí eu comecei a perceber. Eu falei, cara, se eu não entrar para o mundo digital, eu vou ficar para trás. Revistas parando, a internet chegando, pessoas sendo, né, mandadas embora. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, Aí comecei a me especializar também no digital. O que eu percebo? É muito difícil você encontrar alguém que faz digital fazer assessoria de imprensa, porque a assessoria de imprensa é muito difícil. Não é simplesmente você ir lá e fazer o teórico. Cara, você tem que ter network, porque é uma troca de favor imensa. Escrever uma notinha e deixa que ela voa. Cara, assim, E como eu vim de uma agência assim, muito forte, então o que a gente proporcionava? Muitas viagens, muitos brindes. Então, assim, você pega, o cara quer ganhar, entendeu? Então, é muito difícil. Quem está no marketing digital não entra na assessoria de imprensa fácil. Não é assim, muitas agências me procuram para fazer parceria para fazer trabalhos de assessoria, que eu não consigo porque eu sou uma, né? Mas eu falei, eu preciso entrar no digital, porque o que eu tenho é muito difícil alguém ter.
Porque a assessoria, ele é um trabalho muito segmentado, né? E aí eu fui entrando para esse mundo, fui fazendo uma junção. Então, o que eu entendia? Cara, assessoria de imprensa não é venda. Não adianta. Assessoria de imprensa não é comercial. Eu não vou pegar esse produto aqui e vou vender porque eu soltei uma nota na Veja. Não vai vender. As pessoas vão olhar e vão falar, nossa, é o Side Talk. Né? Assim, Tá, vai dar aquele negócio, vai te deixar mais famoso. Mas ninguém vai chegar e vai falar assim, ó, quero comprar, anunciar ali. Não vai. A assessoria, ela não traz isso, né? Ela pode contribuir, mas ela não traz isso. Mas o que acontece? Quando você usa isso nas suas redes sociais, isso aumenta a sua visibilidade, assim, de uma forma, e ela te traz muita autoridade. E o que acontece? As agências hoje, elas não pensam dessa forma. Então, elas montam aqueles cronograminha lá, é isso aqui. Cara, assim, elas não sabem o poder que eu estar aqui nesse podcast e começar a soltar um monte de trecho. Cara, isso dá assim, muda. As pessoas começam a ver aquilo de outra forma, porque é você sendo entrevistada por outra pessoa. Ali, né? A sua imagem é famosa. Então, isso me fez entender que, cara, assim, eu tinha que fazer essa junção. E aí eu fui, assim, hoje eu vendo uma coisa, assim, que é completamente diferente, porque eu vendo um valor muito abaixo ali do mercado e eu faço as 3 vertentes, porque eu falo com o seu cliente, eu falo com o cliente da marca, eu falo com o cliente interno do cliente. Eu faço a rede social e a assessoria de imprensa. Eu trabalho as 3 coisas ao mesmo tempo do cliente. Então, ele não se preocupa com isso, entendeu? Ele não precisa contratar uma agência para fazer E as 3 não se falam, porque fica aquela briga de que um vai roubar o trabalho do... Sim. Cara, assim, é surreal, né? E tem campo para todo mundo. E eles não trabalham. Você não trabalha em conjunto. E você ter esse complemento hoje é um dos seus diferenciais. Não, faz toda a diferença. Eu falo que hoje faz toda a diferença. E a gente falando disso, o papel de assessoria de imprensa, como você estava falando, é frequentemente associado à divulgação de... única e exclusivamente informações de notas para mídia. Sim. E mídia tradicional, como revista, jornal, portais, enfim, que a gente tem aí à torta e à direita. E como você hoje é profissional experiente de comunicação, de assessoria de imprensa de digital, que bomba aí, não é qualquer trabalho porcaria que você faz, enxerga a evolução desse papel da ascensão dessas mídias sociais. E se a assessoria como que você faz para a assessoria de imprensa ainda ser relevante? Porque a pessoa acha que hoje tem um celular na mão, ela consegue mundos e fundos, sem ajuda de ninguém, sem um estudo, sem um trabalho específico. Cara, é surreal. Esses dias eu recebi uma mensagem, eu achei até engraçado. Assim, eu comecei a refletir, é fácil, né? As pessoas... A menina, fiquei sabendo que você está contratando alguém. Olha, eu sou cantora, sou digital influencer, eu posso trabalhar de segunda a sexta, eu sou muito rápida para aprender. Então, assim, as pessoas, elas estão achando que você saber mexer ali no Instagram, vendo um tutorialzinho ali, que você já consegue executar. E não é verdade, né? É todo um processo, é toda uma estratégia que você vai fazendo. A revista, assim, a parte de assessoria de imprensa, ela vem perdendo muito espaço para os influencers. Então, assim, eu vou te dar um exemplo de coletiva. Eu já fiz coletiva de imprensa com as 2 vertentes juntas. Cara, foi um caos. Porque jornalista, o cara é literário, o cara quer dar a essência do negócio. E o influencer tá aqui, ai, mãe, olha aqui, meus seguidores. Dória, manda um beijo. Cara, assim, não, surreal. E eles acham, assim, que eles são umas estrelas, assim, E aí teve uma delas que ia ter um passeio de barco, tal. E aí os jornalistas lá, tudo com os bloquinhos. O cara, tipo, atrasou uns 40 minutos pra chegar. Aí chegou fazendo... Cara, assim, foi um caos. Só que é o seguinte, você também nota que quando você vai fechar alguma coisa assim, a pessoa ela tá preferindo 1000 vezes estar ali naquele influencer porque ela acha que ele vai trazer muito mais resultado do que com o jornalista que tá com a cadernetinha ali, entendeu? Então, são 2 pesos, 2 medidas, porque um ali é muito inteligente, ele vai dar toda a sua essência, e o outro lá fala um monte de bobagem e você ganha likes e etc e tal. Né? Então, eu vou te dar um outro exemplo. Eu tinha um cliente
que era esse que eu peguei o contexto todo. Cara, todos os... E ele era um restaurante de comida de vovó, uma comida meio... mais caseira. Uma comida meio mineira. Só que assim, eram 3 restaurantes de 300, 400 lugares. Meu, o cara tinha um preço imbatível. Era um buffet com tudo a... Cara, assim, é surreal. Ainda existe, depois eu passo... Eles não são meus clientes, eu passo o endereço para vocês. Vocês vão comer bem, pagar barato. Mas, cara, assim, eu comecei a gravar clipe de funk lá dentro. Eu fiz todas as produções. Livinho, Cacheta, aquele clipe que é dos 2 juntos, a irmã gostosa lá, que um pega a irmã do outro. Cara, a cena de... Solta o som aí, Johnny. A cena que tem dele, toda a cena de restaurante de clipe ali de 2016, 17, 18, 19, todos desses eram gravados lá. Só que a primeira vez para conseguir inserir isso, porque eu sabia que ia dar resultado. Os caras têm milhões de acesso, entendeu? Sim. E aí, só que assim, no meu contrato tinha lá que eles não podiam se meter. Assim, tudo que era... Eles me disponibilizavam até um dinheiro por mês, que eu tinha que gastar aquele dinheiro por mês, entendeu? E aí, fazer algumas ações. Meu, eles não queriam. Eu falei, mas no meu contrato tá dizendo que eu posso fazer. Se não der resultado, se vocês não gostarem, aí numa próxima vez... o cara implorava pra fazer. Porque o que acontecia, os meninos? Só que qual era a minha troca? Qual que era a moeda de troca? Eu cedo o espaço... Fecho a parte lá de cima para vocês gravarem. Eles iam no meio de semana ali que não dava muito movimento do almoço para janta. Fecho lá o espaço lá em cima só para vocês. Faço toda a produção da mesa. Deixo um garçom lá para... Os meus garçons faziam até parte da cena. E aí a única coisa, todo clipe, ou vocês vão chegar no restaurante pegar a fachada, ou vocês vão fazer a gente vai pôr alguma mensagem subliminar atrás, alguma coisa a gente vai fazer que dê codificação de tipo, porque é meu restaurante que tá aqui. E assim, eles vão ficar a semana inteira da estreia falando que gravou no restaurante. Cara, eles dobravam o faturamento. O cara implorava. E tanto é que a gente ficou gravando vários. Eu gravei vários clipes de funk lá. E era um restaurante completamente passava musiquinha de moda de viola, entendeu? Tocava ali um Sérgio Então, Reis, assim, a força da internet, ela é muito grande. Ela é muito forte. Porém, a assessoria de imprensa ainda dá muita... credibilidade para as marcas, muito. Na verdade, qualquer trabalho, né? Porque com tudo isso que você fala, é só chegar e fazer? Não, existe um direcionamento, existe um estudo. Por que você vai fazer lá? Por que aquele restaurante? Por que aquela posição? Não é só ligar a câmera e valendo. Não é só. E aí, muitas vezes, o público confunde isso com essas atividades, com ações comerciais. Como é que você faz hoje para diferenciar esses 2 aspectos, né? O que é comercial, até onde você pode ir, até onde você retrai para ter esse sucesso? Cara, eu quero matar esse tal de tráfego pago, esse monte de coach que tá aí falando que você põe dinheiro lá e ganha um monte. Bomba polêmica! Porque, cara, assim, às vezes eu não deixo muito os meus clientes usarem essa estratégia. Não deixo. Assim, eu brigo muito e eu falo, tem um momento certo de você colocar dinheiro. E você não precisa colocar esse tanto de dinheiro desse jeito. E aí teve uma lá, assim, ela é uma cliente bem antiga. Tudo que a gente tem é espontâneo, eles são perfeitos, sabe? Assim, a gente sempre consegue melhorar faturamento. Esses dias preciso do menu executivo. Cara, o menu executivo tá rodando, tá saindo, já estão indo até pro iFood. Então, assim, o espontâneo, ele funciona. Mas é um trabalho que você tem que ter realmente estratégia e paciência. Você tem que ir lá. Não, porque aí o que acontece? Vem aquelas outras, né? Tem os diabinhos que vêm. Não, você tem que fazer, faz comigo, porque se a sua gente não faz, eu faço, não sei o quê. Cara, assim, ela encheu. Eu falei, você quer fazer? Faça. Vai lá e faz. Só que faz o seguinte, faz um favor pra mim. Pega o CNPJ desse fulano e me passa, que eu vou dar uma puxadinha pra ver o faturamento dele. Se ele tiver um faturamento bom, você faz. Porque se ele faz pra você, ele faz pra ele. Mas são todos assim, porque... Entendeu? Tem uns montes, se você abre ali a internet, tem um monte, né? Tem gente que realmente faz uma estratégia legal.
Mas assim, tá uma febre de gente que fala. Só que é fácil você pegar o dinheiro do outro e ir lá e fazer um monte de coisa e falar, ó, tem números aqui. Tá, e lá quando você puxa a notinha lá, como que tá? Aumentou o seu faturamento? Você tá vendendo um montão? Tem alguns segmentos que isso dá certo, mas tem segmentos que isso não dá certo. Restaurante, por exemplo, é um segmento que não dá muito certo. Você tem ali as outras vertentes para fazer. Né? Então, é o que eu falo. Meu, se o cara falar pra mim que ele faz esse mesmo comercial no dele e ele fatura milhões, aí tudo bem. Só que você vai ver, o cara trabalha da casa dele. O cara tem um computador na casa dele porque não tem dinheiro nem pra pagar um aluguel. Entendeu? Assim, daí você fala, cara, tipo... Sabe? E aí a gente tem essa coisa do comércio. Aí entra esse negócio de que as pessoas começam a te associar com comercial, elas acham que você vai trazer um monte de lead, aí elas não entendem que o seu trabalho espontâneo é uma coisa, assessoria de imprensa é uma coisa... Vender é outra. Social media é uma coisa e comercial é outra. Fica aquele bololô e uma confusão danada, você não consegue mais. Tanto é que eu já chego nas reuniões falando, eu não faço comercial. Eu não faço. Eu entrei num grupo de acho que tem uns 300 chefes ali no WhatsApp. Aí eu conversando, tudo, aí eu falo, se apresenta, aí me apresentei, tudo. Aí já me chamou uma chefe lá, eu queria, não sei o quê. Qual que é o seu trabalho? Eu falei, meu trabalho é esse, eu faço muita relação. Assim, eu pego 3 clientes e eu ponho numa ação e eu beneficio os 3 clientes sem gastar, né? Eu crio situações onde eu consigo encaixar os meus clientes. E aí, ela falando pra mim, tá... eu falei, eu faço muita... isso que eu preciso de alguém para procurar marcas grandes para fazer... Eu falei, aí eu virei para ela e falei, desculpa, eu não faço comercial, eu faço ações nas quais os meus clientes se beneficiam, ali entre eles, não angario marcas grandes para você ganhar. Então, assim, as pessoas, elas procuram já a assessoria de imprensa e o social media querendo lead, tipo, querendo ganhar muito dinheiro, e não é verdade. Confunde muito. Com venda, né? Falou, muito. Achando que o trabalho é vender o cara e muito, e não muito, é assim. isso. E as minhas maiores brigas com cliente, com gente que chega... Eu não sou comercial. Entendeu? Eu não sou comercial. Quer que eu desenho? Mas mais ou menos assim, não sou comercial, sabe? Não tenho nada a ver com venda. Pra você ter uma ideia, assim, eu sou péssima de negociação final. Cara, eu pego o cliente, eu capto o cliente, mas na hora de fechar eu não sei vender. E, assim, com a quantidade dessas informações disponíveis em mídias sociais, que são milhões, como é que você hoje lida com a criação de mensagens autênticas? Qual é o diferencial que você constrói ali para cada cliente para que você consiga projetar ele? Porque hoje é muito fácil você querer fazer tudo e ter seus 5 minutinhos. O difícil é você fazer e manter. Cara, eu não falo com os donos, eu falo com quem é peão, eu falo com quem trabalha. Porque o dono, ele vive no mundo de Bob, assim, ele não põe a mão na massa, ele não tá lá, ele tem tanta coisa para fazer, ele tem tanta coisa para se preocupar que ele não sabe o que precisa ali. Então, assim, eu converso muito, por exemplo, eu converso muito com os funcionários, muito. Eu tenho grupo com os funcionários. Principalmente gerentes, que são ali a linha de frente. Então, todo mês é assim, ô fulano... Como que estão as coisas aqui? O que a gente pode inventar? Eu não espero eles trazerem a informação para mim, entende? O que a gente pode fazer? Falo, cara, vamos... Que nem eu tenho 2 clientes, que a mesma marca, 2 restaurantes, né? Um na Penha, um ali no Anália Franco. O do Anália Franco, eu vi que ele estava ali meio cabisbaixo, sabe? Não estava tendo muita coisa. Aí eu falei, Silvio, pro gerente, falei, vamos fazer alguma coisa aqui, cara, eu tô vendo... Aí, isso foi em junho. Aí, vamos fazer uma festa junina? Vamos fazer uma festa junina. Mas, vamos fazer uma festa junina mesmo, assim, pra bombar. Aí fizemos 2 sexta-feira. Cara, ele dobrou o faturamento. Então, é você procurar ações, é você visualizar o que você pode fazer ali, não... esperar com... vamos fazer esse festivalzinho aqui. Eu fico caçando informação, entendeu? Eu fico procurando aonde a gente consegue criar, assim. Porque o criativo, ele é isso. É você ir atrás, entendeu?
E falando em ir atrás, falando em informação, eu sei que o nosso tempo é curto. Para quem hoje está te assistindo, o que você daria de conselho? O que você diria para quem quer seguir os passos de Kaoli Comunicação? Persista, estude, tenta ver assim, o máximo de referência que puder. Eu falo para as meninas que trabalham lá comigo, saiba para quem você oferece o café. Cara, às vezes você acha, mas isso não é da minha alçada, sabe? Então chega cliente lá, todo mundo oferece um cafezinho. Por quê? Você tem que saber para quem você oferece café, cara. Você está fazendo network. Né? Então, assim, a coisa de você conversar com pessoas, de você fazer aquilo que não é da sua alçada, mas que você está aprendendo... eu acho que eu nunca pensei na vida que eu fosse fazer arte, edição de vídeo, coisas, porque eu era muito segmentada na gastronomia. Cara, assim, hoje eu faço... às vezes o menino lá do designer manda, aí o cliente, não gostei, tem alguma coisa errada. Aí eu começo a ficar irritada, que eu fico vendo aquele vai e vem. Daqui que eu faço. Cara, eu sento, eu faço, mas a visão ali é com tanto carinho, ali, com tanto detalhe. Nossa, amei! Aí eu falo, eu nunca estudei designer, nunca fiz curso nenhum, nunca fiz nada. E, cara, então, o que eu falo? Estudem, façam coisas diferentes, né? Então, acho que é isso. Procurar referências e fazer bons network. Bom, então, Carol, eu te agradeço mais uma vez ter topado o nosso convite, da gente ter batido esse papo aqui. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. O tempo é curto para falar tanta coisa, ainda faltou muito assunto aqui, mas isso abre porta para você voltar outras vezes. Com certeza. Né? Já anotem aí. E eu não posso deixar de agradecer também a Stoke Tuteria, que é a tuteria portuguesa do chefe português Fábio Gonçalves e da Vivi Leiso, que agora é nosso parceiro e ao final de cada episódio a gente adoça a saída dos convidados. Um gordinho gosta mesmo, né? Esses são os autênticos pastéis de nata. Uau. Feitos com ingredientes secretos, especiais do nosso chefe Fábio. E você sabe por que é Estou? Não. Porque é o alô lá de Portugal. Muito bom, tá vendo? Você vê só? Que informação, sacada! Que sacada! Estratégia nunca é demais. Nunca é demais. E a você que está aí até agora nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, porque sem você nada disso seria possível. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.